Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo, o importante é que você está vendo. Vamos falar agora sobre a revisão da matéria de formação profissional em computação da professora Alessandra Alanes. Vamos fazer uma revisão do tema dessa matéria. Vamos lá então? Vamos começar. Na primeira semana foi falado sobre o pensamento computacional, onde nós temos que dar foco aos seguintes itens: a decomposição, que é quebrar os problemas em tamanhos menores; a abstração, que é tirar o que não tem relevância, o que não tem tanta importância; reconhecer padrões, verificar o que se repete nos demais itens, nos demais problemas; e a criação do algoritmo, ou seja, o passo a passo da execução de alguma coisa. Pode-se dar um exemplo de um algoritmo, uma receita de pão. A abstração pode-se dar, ainda levando em conta o pão, se o pão vai ser doce, se o pão vai ser salgado, se o pão vai ser mais branquinho, se ele vai ser mais moreninho, se a massa vai ficar tampada ou não. Isso tudo é abstração. Isso é abstração, é algo que não tem tanta importância. A decomposição é quebrar os problemas em problemas menores, ou seja, eu tenho um problema, que é fazer o pão. O que eu preciso para fazer o pão? Bom, primeiro eu preciso ter os ingredientes, então decompor. O primeiro passo é ter os ingredientes, então eu preciso comprar os ingredientes na quantidade certa. Segundo, o que eu preciso para fazer a massa? Eu preciso ter uma batedeira, eu preciso ter um cilindro. Então isso é a decomposição. Reconhecer os padrões peraí, eu tenho um pão. A base para fazer o meu pão salgado é muito parecido para fazer o meu pão doce. Então o que eu mudo? Eu mudo apenas, no lugar de pôr sal, eu coloco açúcar. Eu posso fazer um pão recheado. Qual que é a diferença? A base é o meu pão. Mas o que eu preciso para rechear ele? Eu preciso adicionar o recheio que eu desejo, junto à massa. Se é calabresa, se é torresmo e assim em diante. Então, o pensamento computacional, ele remonta de 1950. Ele remonta. Essa é a origem dele. Em 1950 já se falava sobre pensamento computacional. Porém, somente em 1980, Seymour Papert, que ele lançou esse livro, que é Medieval Storms, Children, Computers and Powerful Ideas, Seymour Papert, que falava sobre o pensamento computacional, sobre pensar da maneira que o computador interage, que o computador calcula, que o computador faz as ações que ele faz, as programações de acordo com o que foi feito. Então, esse conceito de pensamento computacional, ele foi publicado nesse livro do Seymour Papert. E esse pensamento computacional é como resolver problemas. Como eu resolvo problemas? Se eu tenho um problema muito grande, o que eu faço? Eu quebro esse problema em problema menor. Janet Wink, em 2010, ela publica um artigo chamado Computational Thinking About Computing, ou seja, computação pensando como pensamento e pensamento como computador, ou como computação, sobre computadores. Ou seja, é pensar como o computador pensa. Na verdade, pensar como o computador pensa é muito relativo, eu acredito. Porque o computador não pensa. Na verdade, ele processa informação. Nós é que pensamos para o computador e ele apenas processa o nosso pensamento. É o que eu acredito. Os protocolos TCP e IP, em 1962, Joseph Licklider, que é esse carinha que está aqui,
Ele pensava em 1962 de redes intergalácticas e não redes de computadores. Ele pensava em um conceito de redes intergalácticas, ou seja, conectar tudo em um único local, em um local comum. Em 70, Nat Vilton e Bob Kahan, eles criam o padrão TCP/IP, que é o padrão de protocolo de comunicação utilizado até hoje. Em 88 tem a popularização da internet. Tim Berners-Lee ele cria o padrão www, que ele ainda faz parte do W3C Consortium, que é a entidade que pratica e divulga boas práticas, não são regras. Lembrando que a W3C ela não divulga regras, não são regras. Elas divulgam boas práticas de programação, boas práticas de uso. E nos 2000, com o advento da rede www, da rede de computadores, e a facilidade para a aquisição de computadores, em 2000, torna-se um item indispensável para qualquer pessoa dentro de casa. Começa a tornar-se indispensável no Brasil. Eu lembro que logo quando surgiu o computador, tinha aqueles computadores Compaq na época, em 2000 mais ou menos, os computadores que eu digo surgiu assim, para a população em geral, ela vinha acompanhada de CDs, o computador tinha porta CD, era um barato, você trocava a capa, enciclopédia Barça para estudar, então tinha tudo isso aí. Os conceitos de computação, você tem as linguagens de programação, o desenvolvimento de software, a ciência de dados e a programação orientada a objetos. Aqui são as linguagens de programação em geral. O desenvolvimento de software, que é você pensar e criar a solução para um problema. A ciência de dados, que vai analisar os dados que são coletados de acordo com sensores e assim em diante. E a programação orientada a objeto, é na qual você cria um objeto e você faz com que esse objeto execute uma função. Na semana 2 foi falado sobre o Google Colab. Google Colab é um ambiente de programação que você pode alocar recurso, memória, você pode alocar disco, você só precisa ter internet. O mais engraçado é que assim, você tem um Google Colab, que é um ambiente de programação que chama notebook. Você tem o recurso, mas você precisa de um recurso muito parecido, que é o notebook, um celular, acesso à internet, para acessar o Colab. A grande jogada do Colab é você ter grande poder de processamento, compartilhamento com outras pessoas, para que você possa criar de maneira colaborativa. Na semana 3 foi falado sobre desenvolvimento e algoritmo. Então você tem o projeto, que ele é um esforço temporário, ou seja, o projeto ele tem um começo, um meio e um fim. Ele não é ilimitado, ele não é infinito. E você tem a engenharia de software, que você tem processo de software, modelo de processo, ciclo de vida. Essa é a engenharia de software. No ciclo de vida você tem um ciclo de vida preditivo, interativo, incremental, adaptativo, que são os ágeis, que muita gente fala do Scrum, e o híbrido, que é a mistura de todos esses aqui, é chamado de híbrido. As habilidades de um gerente de projeto, de acordo com o Ricardo Vargas e de acordo com o que a professora Alanis fala, essa aqui ela não cita em porcentagem, 59% fala, de acordo com o Ricardo Vargas, ele fala que 59% você precisa ter habilidades pessoais. 46% você precisa ter habilidades tecnológicas. E o restante que faltou, fica a seu critério.
Ou seja, o restante que faltou. Desculpa, eu confundi aqui, agora que eu lembrei. As habilidades, 59% dos gestores, eles querem gerente de projetos que têm habilidades pessoais, eu confundi isso aqui, e 46% que tenha habilidades tecnológicas. Então você tem habilidades pessoais, flexibilidade, criatividade, paciência, persistência e força de vontade. E nas habilidades tecnológicas, experiência e conhecimento do projeto. Na semana 4 foi falado sobre padrões. Nós temos HTML, JSON, Python, CSS, JavaScript, Ajax, XML, linguagem de marcação, documento de marcação, estilo de cascata, programação Python, JSON, JavaScript. Foi falado também sobre os frameworks, que são ferramentas, como se fosse um canivete suíço, que você pode utilizar para você fazer a sua programação e se preocupar com o seu negócio, o seu projeto realmente. E não se preocupar em escrever código, você reaproveita. É o reciclar, nesse caso, é o reciclar código, reciclar projetos. Você reutiliza boas práticas que já foram utilizadas por outros desenvolvedores, que é o caso do Bootstrap e o Django, para utilizar no seu projeto open source. No Django você tem o MVT, que é o Model Template View, são essas três camadas. Você tem também outros frameworks como Flask, Web2Py, CherryPy e o Bottle. Web Service. Todo Web Service ele pode ser uma API, mas nem toda API é uma Web Service. API nada mais é que pequenos microprogramas. Na aula de Django que eu expliquei, nós criamos uma API, nós criamos um microprograma. Lembra disso? Que era um formulário que nós chamávamos para o nosso blog. Então, você tinha o projeto maior que era o blog, e no blog você importava os microprogramas. Depois foi falado sobre IoT. IoT é a internet das coisas, onde você tem tudo conectado, você tem uma geladeira, você tem um sensor, você tem uma casa, você tem uma indústria com diversos sensores, você tem um gateway que coleta toda essa informação, converte essa informação e joga na nuvem. Olha só os itens: a coisa, o que você quer fazer o monitoramento, o dispositivo. O sensor, por exemplo, a coisa pode ser um terreno, você está monitorando um terreno. A coisa, você pode estar monitorando um reservatório de água, igual do exemplo do DAI de Americana, que é o Departamento de Água e Esgoto de Americana, que tinha as caixas, lembra? As caixas que tinham os níveis, a bomba. E você tem um dispositivo que faz esse monitoramento, você tem os gateways que pegam essa informação, traduz do dispositivo e manda para a nuvem. E você tem os protocolos também de comunicação, o MQTT e o REST. No REST, você tem essas instruções, que é o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Na semana 7 foi falado sobre ciência de dados. Você tem a ciência de dados, que envolve a computação em si, você envolve a estatística, você envolve a matemática e o conhecimento do negócio. Ou seja, você vai analisar uma informação, você vai analisar um dado, você tem que ter o conhecimento em computação. Como que aquele item, como que aquela matéria bruta de informação, de dado, chegou até você. Você tem que saber estatística para quê? Não adianta eu ter uma volumetria de dados grande e não saber o que fazer. Estatisticamente, o que essa informação vai me trazer de benefício? Matemática, para fazer o cálculo matemático em cima dessa informação, e o conhecimento do seu negócio. Então você tem que ter esses 4 pilares para a ciência de dados. Galera, tomara que tenha ajudado bastante essa revisão. Foi uma revisão que eu procurei abordar alguns tópicos muito importantes. Peguem esse slide, dê uma olhada, pega essa aula, analisa, procura alguns tópicos que você acha que você não lembra, alguns tópicos que você não se recorda. Dá uma estudada, dá uma lida. Muito obrigado. Boa prova para nós. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.